Meus genes podem evoluir ilimitadamente. Capítulo 181, Interferência mecânica aterrorizante em comparação com as chamas negras. As capacidades defensivas do corpo espiritual de Jade Branco aumentaram várias vezes. Além disso, o próprio corpo espiritual de Jade Branco tinha afinidade com o poder espiritual, por isso poderia absorver o poder espiritual a uma velocidade mais rápida. Para outros, guerreiros genéticos, esta pode ser uma habilidade muito poderosa. Afinal, para os guerreiros genéticos, a taxa de absorção de energia espiritual era o principal fator que limitava seu cultivo. Não importa quantos recursos eles tivessem, a quantidade de energia espiritual que poderiam absorver todos os dias era limitada. Eles só poderiam suportar lentamente. Mas para Lu Yuan, não era apenas uma questão de respirar. Para Lu Yuan, o principal fator limitante para sua melhoria foi a falta de recursos. Mesmo que o corpo espiritual de Jade Branco pudesse dobrar a velocidade de absorção de Lu Yuan, só poderia reduzir o tempo que lhe levava para absorver de 2 segundos para 1 segundo. 1 segundo extra realmente não importava. Só poderia ser de alguma utilidade em batalha. Ele poderia recuperar sua energia espiritual mais rapidamente. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Este foi apenas o efeito da técnica de combate. O aprimoramento físico e mental do gênio do nível soberano era desnecessário dizer. Foi cerca de 5 vezes mais forte que a luz obsidiana negra em todos os aspectos, o que foi um aumento exagerado. Além disso, além do maior aumento em sua defesa física, sua força, agilidade e até mesmo sua força mental aumentaram bastante. Claramente, quanto maior a qualidade de um gênio transcendente, mais abrangente seria o aprimoramento. Apenas uma parte do aprimoramento seria mais notável. Depois de evoluir o corpo espiritual de Jade Branco, o cubo de evolução de Lu Yuan ainda tinha mais de 70 milhões de cristais espirituais no valor de energia espiritual. Lu Yuan naturalmente não pretendia parar assim. Ele começou a evoluir novamente. O alvo desta vez foi o gene Seed of Nature. Após o início da evolução, a dor desta vez não foi tão dolorosa como quando ele desenvolveu o corpo espiritual de Jade Branco. Afinal, o corpo espiritual de Jade Branco melhorou demais o corpo de Lu Yuan. O feedback da sua cadeia genética também a tornou mais estável. Após outra evolução, a pressão em seu corpo naturalmente não era tão forte. A evolução da semente da natureza consumiu menos poder espiritual do que a luz obsidiana negra. Custou apenas cerca de 20 milhões de cristais espirituais de grau 1. A evolução foi concluída e a semente da natureza também evoluiu para o nível soberano. Técnica de combate de nível Overlord, toque da natureza. Comparado com a semente da natureza, o efeito curativo do toque da natureza foi mais uma vez melhorado. Não só isso, enquanto Lu Yuan estivesse disposto, enquanto sua energia mental pudesse suportar, ele poderia até tratar muitas pessoas ao mesmo tempo. Foi semelhante ao aprimoramento físico do corpo espiritual de Jade Branco. Além da capacidade original de percepção do poder mental, a força, a defesa e a agilidade também aumentaram significativamente. Após atualizar para o nível de Overlord, Lu Yuan parou de evoluir esses 2 genes. Uma cadeia genética de mestre de batalha já estava no seu limite quando poderia resistir a um gene Lord. Se isto continuasse, a cadeia genética entraria em colapso. Porém, Lu Yuan não parou. Ele tirou uma bola de luz azul. Interferência mecânica. No final, Lu Yuan ainda decidiu escrever este gene transcendente. Por um lado, eles estavam nas ruínas mecânicas de Ayer e seus oponentes eram basicamente seres mecânicos. Este gene transcendente teve um efeito muito poderoso e poderia ser considerado uma habilidade divina. Por outro lado, a direção desse gene transcendente foi um tanto especial. Lu Yuan estava um pouco curioso sobre o que aconteceria depois que esse gene evoluísse. Lu Yuan já estava muito familiarizado com a inscrição de genes. Depois de absorver o gene transcendente começou a preencher a terceira cadeia genética em branco. Depois disso, começou a tecer e preencher a terceira cadeia genética. A dor estava lá, mas com 2 genes da classe Overlord na parte inferior, não era tão intensa. Logo Lu Yuan terminou de gravar a interferência mecânica. Após a inscrição, Lu Yuan entrou na névoa branca. A névoa branca surgiu e uma vida mecânica humanoide de 5 metros de altura apareceu. Esta foi a vontade remanescente do próprio gene transcendente. Essa vida mecânica era preta e dourada, e seus olhos mecânicos eram dourados.
Parecia um tanto nobre, completamente diferente dos guardas mecânicos que Lu Yuan encontrou nas ruínas mecânicas de El. Depois que o líder mecânico apareceu, uma espada pesada apareceu em sua mão. Ele rugiu e atacou Lu Yuan. Sua aura era muito mais forte do que a de todos os líderes mecânicos que Lu Yuan conheceu, até mesmo próximo do nível de um Overlord. Infelizmente, ele conheceu Lu Yuan. Os dois genes transcendentes de Lu Yuan estavam ambos no nível do Senhor Supremo. Além disso, este gene de nível principal estava agora inscrito nele. Sua força já era muito maior que a do líder mecânico. Além disso, Lu Yuan tinha uma arma genética. A armadura e a espada pesada do guardião mecânico apareceram em seu corpo ao mesmo tempo, e uma luz branca cor de jade apareceu em seu corpo. O corpo do espírito de jade branco. Depois de ativar a habilidade de combate do corpo espiritual de jade branco, os vários aspectos de Lu Yuan melhoraram muito. O que mais melhorou ainda foi sua capacidade defensiva, mas outros aspectos também melhoraram bastante. Seu corpo desapareceu e a luz de uma espada brilhou na vontade do líder da máquina. A vontade do comandante mecânico foi instantaneamente cortada em duas. No entanto, como resquício de sua vontade, o líder mecânico rugiu e recolocou seu corpo. Infelizmente, assim que ele conectou, uma terrível luz de espada brilhou e cortou a vontade do líder da máquina em pedaços. A vontade do líder mecânico, que se transformara em fragmentos, não conseguiu mais se condensar e finalmente desapareceu. A fusão foi completa. A batalha de vontades parecia fácil, mas apenas monstros como Lu Yuan, que tinham genes transcendentes mais poderosos do que os de trás, poderiam fazê-lo. Se fosse um guerreiro genético que tivesse seus genes gravados passo a passo, provavelmente só conseguiria suprimir a vontade no início. Depois disso, eles continuariam a aumentar sua força e destruiriam lentamente a vontade. Capítulo 182, Controle Mecânico Terrível 2 Tradutor, Tradução do Barco Dragão Editor, Tradução do Barco Dragão Lu Yuan fez isso, diretamente em uma única etapa. Pode-se imaginar que, no futuro, todos os genes registrados por Lu Yuan estariam nesse estado. A menos que ele tenha inscrito um gene poderoso que superasse o seu próprio gene. A batalha de vontades terminou e a vontade de Lu Yuan voltou ao seu corpo. O gene de interferência mecânica foi completamente gravado e uma força poderosa emergiu do gene. Os vários aspectos de Lu Yuan melhoraram novamente. Desta vez, o que surpreendeu Lu Yuan foi que não importa se foi força, defesa, agilidade ou espírito, a melhoria em todos os aspectos foi quase a mesma. Além disso, os efeitos de aprimoramento foram muito bons. Chegou até mesmo ao efeito de aumento de força do segundo nível do corpo do espírito de jade branco. Lu Yuan ficou um pouco atordoado. Este gene com interferência mecânica era um pouco forte. Embora a aplicação de interferência mecânica fosse um tanto limitada, para Lu Yuan não foi uma perda, mesmo que fosse apenas uma melhoria básica. Antes de inscrever o gene, Lu Yuan já havia entendido o efeito geral dessa interferência mecânica, então não precisou encontrar uma vida mecânica para testá-la. Com seu atual poder espiritual, ele provavelmente seria capaz de interferir em vidas mecânicas do mesmo nível. A menos que fosse uma vida mecânica especial com imunidade a interferências. Lu Yuan começou a usar o cubo da evolução novamente para evoluir o gene de interferência mecânica. Fios de luz azul fundiram-se na terceira cadeia genética e uma enorme quantidade de força espiritual foi consumida. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram em choque com o ritmo do consumo. Foi ainda mais absurdo do que quando ele desenvolveu o corpo do espírito de jade branco. No final, a energia espiritual no cubo de evolução Lu Yuan, que equivalia a mais de 50 milhões de cristais espirituais de nível 1, estava quase esgotada. A interferência mecânica finalmente evoluiu, habilidade de combate, controle mecânico, depois que Lu Yuan entendeu os efeitos dessa técnica de combate por meio do feedback da própria cadeia genética. Ele não pôde deixar de arregalar os olhos em estado de choque. De certo modo, essa habilidade de combate era poderosa demais. O controle mecânico, como o nome sugeria, era para controlar máquinas. Se ele enfrentasse uma vida mecânica mais fraca do que ele em termos de poder mental, ele poderia controlar diretamente as ações da vida mecânica ou até mesmo fazê-la se autodestruir. Isso equivalia a controlar diretamente a vida e a morte da outra parte. Se o poder mental da vida mecânica fosse mais forte que o dele, ele também poderia interferir nisso.
A extensão da interferência dependeria da diferença de poder mental entre as duas partes. Se o poder mental da outra parte fosse muito mais forte do que o de Lu Yuan sofreria uma reação negativa se tentasse interferir na outra parte. Lu Yuan teve que cuidar bem disso. Além disso, além das vidas mecânicas, Lu Yuan também podia controlar objetos mecânicos comuns até certo ponto, desde que não fossem imunes a essa habilidade de controle ou fossem de um nível particularmente alto. Pode-se dizer que Lu Yuan, que possuía a habilidade de combate e controle mecânico, era como um verdadeiro overlord ao enfrentar uma vida mecânica que não era muito diferente da dele. A vida mecânica pertencia a Lu Yuan, o suzerano. Ele era muito forte. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Até o próprio Lu Yuan ficou chocado. Infelizmente, só foi eficaz em vidas mecânicas. Se fosse eficaz em vidas comuns, seria ridículo. Lu Yuan disse. No entanto, ele não pôde deixar de rir. Isso foi um pouco ganancioso. Embora esta habilidade de combate não tenha tido efeito nas formas de vida comuns, a melhoria trazida pelo gene Tier Lord foi real. Enquanto Lu Yuan maximizasse todos os 3 genes Overlord, suas habilidades em todos os aspectos seriam 2 a 3 vezes mais fortes do que um guerreiro da classe Overlord com um único gene Overlord. Tal diferença fez de Lu Yuan uma existência extremamente aterrorizante entre os guerreiros de nível soberano. Claro, isso só foi possível depois que ele refinou completamente todos os 3 genes. Por enquanto, como ele havia acabado de completar sua evolução, seus 3 genes ainda não haviam sido completamente modificados. O gene com maior grau de refinamento foi o segundo gene soberano, o toque da natureza. Afinal, antes da evolução, o toque da natureza já havia sido temperado até o pico do Tier Comandante. Após a evolução, o grau de refinamento ainda era de pouco mais de 20%. Quanto ao gene com menor grau de refinamento, foi o terceiro gene Overlord, controle mecânico. O corpo do espírito de Jade Branco foi temperado para o grande círculo do nível de chefe, mas ele não havia temperado seu controle mecânico de forma alguma. Quantos cristais espirituais custaria para refinar completamente esses 3 genes de classe Overlord? O couro cabeludo de Lu Yuan formigou. De acordo com a experiência anterior de Lu Yuan em temperar genes transcendentes de vários graus, o número de cristais espirituais consumidos por genes de diferentes complexidades e forças era ligeiramente diferente. No entanto, em geral, ainda seriam necessários dezenas de milhares a milhões de cristais espirituais do mesmo grau. Guerreiros aprendizes de nível 0 correspondiam a cristais espirituais de nível 0, que também eram genes transcendentes comuns. Quanto aos guerreiros de rank 1, eles teriam genes transcendentes de nível Elite. Os mestres de batalha de nível 2 teriam genes transcendentes de nível de líder. O general de batalha de grau 3 teria genes transcendentes de grau de comandante, e o supremo de batalha de grau 4 teria genes transcendentes de grau Lorde. Para refinar completamente o gene do Senhor Supremo, seria necessário consumir dezenas de milhares a milhões de cristais espirituais de grau 4. Um cristal espiritual de nível 4 equivalia a 10 cristais espirituais de nível 3, 100 cristais espirituais de nível 2 e 1000 cristais espirituais de nível 1. Ele agora tinha 20 milhões de fluidos genéticos de poder espiritual de nível 1, o que equivalia a 20 mil cristais espirituais de nível 4. Lu Yuan de repente sentiu uma dor de cabeça. Ele tinha 3 genes transcendentes de nível soberano. 3 vezes mais genes do Senhor Supremo, 3 vezes mais consumo de cristais espirituais e 3 vezes mais dor de cabeça. Por quanto tempo ele teria que refinar isso? Lu Yuan teve vontade de chorar. No entanto, pelo lado positivo, mesmo que ele não tivesse iniciado seu refinamento, sua força de combate deveria ser comparável a um guerreiro comum de nível comandante que havia aperfeiçoado o nível 2. Este foi o poder de 3 genes da classe Overlord. Pensando nisso, Lu Yuan ficou feliz novamente. Lu Yuan olhou para a hora. Como ele não descansou, o processo de evolução foi bastante rápido. Apenas pouco mais de 10 horas se passaram. Ele havia marcado um encontro com Ami para se isolar por um dia. Ele poderia usar esse tempo para usar as 1000 garrafas de fluido genético de poder espiritual. Lu Yuan tirou o fluido genético da força espiritual e começou a despejá-lo na boca, uma garrafa por minuto, sem parar. A velocidade de absorção do poder espiritual de Lu Yuan já era rápida. Com o corpo do espírito de Jade Branco, após o teste,
Ele descobriu que sua velocidade de absorção de poder espiritual havia aumentado para cerca de 3 vezes a velocidade original. A cadeia genética da classe Lord absorveu o poder espiritual muito rapidamente, e o fluido genético do poder espiritual também foi fácil de absorver. Uma garrafa de fluido geno que aumenta o poder do espírito por minuto equivalia a 10.000 cristais espirituais de nível 1 por minuto. Mesmo que fosse convertido para cristais espirituais de nível 2 do mesmo nível de Luoyuan, ainda consumiria 1.000 cristais por minuto. Essa velocidade de absorção exagerada faria os outros chorarem de inveja. É claro que esse terrível consumo de força espiritual quase fez Luoyuan, que bebia constantemente fluido genético que aumentava a força espiritual, chorar. 10 horas depois, os olhos de Luoyuan ainda estavam úmidos. Uma garrafa de fluido genético que aumenta a força do espírito por minuto. Luoyuan bebeu durante 10 horas sem parar. Ele consumiu 600 garrafas em 10 horas, o que representava cerca de 6 milhões de cristais de nível 1, o que equivalia a 6.000 cristais de nível 4. No final, o aprimoramento da cadeia genética do seu corpo espiritual de jade branco aumentou de 8% para 19%. Estes foram apenas os primeiros estágios de refinamento. Quanto maior o grau de refinamento, mais cristais espirituais seriam consumidos. Luoyuan sentiu que sem 300.000 cristais espirituais de nível 4, ele não seria capaz de pagar por isso. Só poderia ser mais, não menos. Luoyuan fez alguns cálculos. Isso equivalia a 300 milhões de cristais espirituais de primeiro grau. Este era apenas o corpo espiritual de jade branco. Havia também natureza Toshimechannik Control. Se ele morresse de tanto rir, não havia como terminar o temperamento. Se ele não fosse forte o suficiente, Luoyuan sentiu que já teria chorado. Neste momento, o corpo espiritual de jade branco de Luoyuan de repente sentiu uma sensação de saturação e parou. A força espiritual contida no fluido geno da força espiritual fortalecida era muito fácil de absorver. Além disso, Luoyuan gravou o gene do Senhor Supremo e seu corpo era forte. Demorou 10 horas inteiras para ficar cheio, depois de ser realimentado nas cadeias genéticas. Isso pode ser considerado uma coisa bastante assustadora. Se houvesse uma câmara de gravidade, o efeito seria ainda melhor. No entanto, se realmente houvesse uma sala de gravidade, a pouca quantidade de fluido genético da força espiritual que ela possuía não seria suficiente. Luoyuan originalmente pensou que tinha ficado rico da noite para o dia. Mas no final descobriu que o palhaço ainda era ele mesmo. F. Os olhos de Luoyuan mostraram uma expressão determinada. Ele continuou a procurar pela cidade flutuante e colocou as mãos no fluido genético do poder espiritual. Aqueles que me impedirem morrerão. Capítulo 183. Mutação do fragmento do núcleo AE tradutor. Tradução do barco dragão editor. Tradução do barco dragão. Luoyuan olhou para a hora. Estava quase na hora do encontro com Ami. Ele saiu da sala e disse: No andar de baixo, Lin Xixi e alguns outros estavam sentados juntos para descansar e conversar. Ao ver Luoyuan descendo, Lin Xixi se levantou e olhou para ele com expectativa. Senhor Lei, você disse: Como vai você? Luoyuan sorriu. Eu já consegui. Onde está Mi? A senhorita ainda não saiu. Então vamos esperar um pouco. Sim. Lin Xixi acenou com a cabeça e sentou-se novamente. Luoyuan também se sentou ao lado dela. Assim que se sentou, Zui olhou para Luoyuan com curiosidade. Ah, certo, Senhor Lei, que tipo de coisas vergonhosas você fez para sentir falta anteriormente? Por que a jovem senhorita é tão tímida? Seus olhos estavam cheios de desejo por fofoca. Não apenas Zui, mas os outros também ouviam, com atenção. O rosto de Luoyuan escureceu e ele ficou um pouco perplexo. Ele olhou para Zui. Você é o mais covarde na batalha. Então por que é o mais entusiasmado em fofocar? Zuiu encolheu o pescoço e mostrou a língua de vergonha. Lin Xixi também olhou para Zuiu sem palavras. Não se envolva nos assuntos da senhorita. Vendo que o vice-capitão havia dito isso, todos não tiveram escolha senão desistir. Neste momento, passos foram ouvidos lá em cima. Luoyuan e os outros olharam. Logo, Ami desceu as escadas. Seu rostinho delicado estava cheio de sorrisos e ela parecia muito feliz. Vendo que Luoyuan já estava lá embaixo, ela rapidamente correu e disse com um sorriso: Como é? Você rompeu? Sim, Luoyuan acenou com a cabeça com um sorriso. Eu consegui.
Eu também consegui. Depressa, vamos cuidar desses 6 comandantes. Vendo que Ami mal podia esperar, Lu Yuan acenou com a cabeça com um sorriso. Então vamos. O grupo saiu do prédio e caminhou em direção à entrada do prédio de 3.000 metros de altura. Na entrada do prédio de 3.000 metros de altura, os 6 líderes mecânicos ainda estavam ali. Enquanto ninguém quisesse entrar, eles sempre guardariam a porta. Ami sorriu, ao dizer, Lei Feng, não ataque. Deixe-me fazer isso sozinho. Lu Yuan ficou surpreso. Ele olhou para a confiante Ami e disse, tem certeza que pode fazer isso? Claro. Estou muito forte agora. Lu Yuan sorriu. Tudo bem, então. Lu Yuan ficou atrás e observou Ami avançar sozinha. Visite o site FRWN. Para ler a atualização mais rápida quando estavam a 50 metros do portão. Ami acenou com o bastão da sabedoria em sua mão. A energia espiritual aumentou. Uma após a outra, vinhas roxas de Evenlu dispararam do chão onde Ami estava e dispararam em direção ao líder mecânico. Havia mais de 100 vinhas roxas Evenlu, que eram mais que o dobro do número que Ami tinha antes de sua descoberta. Além disso, as vinhas roxas do Evenlu estavam cobertas de padrões dourados, fazendo com que parecessem mais nobres e lindas. Ami era como uma linda fada dentro das vinhas roxas do seu Lu. Porém, os líderes não se importavam se Ami era uma fada ou não. Assim que as vinhas roxas do Evenlu se aproximaram, todos os comandantes foram ativados. Seus olhos ficaram vermelhos e todos viraram as armas para atacar Ami. Os canhões de poder espiritual rugiram e 2 dos líderes mecânicos atacaram Ami. No entanto, a velocidade da videira roxa Evenlu foi muito mais rápida do que antes. Num instante, chegou na frente dos 6 comandantes mecânicos. Os 6 comandantes mecânicos foram amarrados no instante. Os ataques psionicos foram todos bloqueados pelas vinhas roxas do Evenlu. Não foi danificado nem mesmo varrido pelo ataque. A defesa e o poder das vinhas roxas do Evenlu foram bastante melhorados. Depois que os 6 líderes mecânicos foram amarrados, Ami soltou um leve ump, e todas as vinhas roxas do Evenlu se contraíram e se torceram ao mesmo tempo. Rachadura. Ao longe, o comandante mecânico foi afetado pelo terrível poder das vinhas roxas do Evenlu. Quer fosse o escudo de cristal ou o corpo mecânico, todos foram quebrados como vidro. Olhando para o corpo quebrado do comandante mecânico, Lu Yuan não pôde deixar de ficar um pouco surpreso. Era preciso dizer que Ami era realmente muito poderosa. Se não fosse pelo fato de a forma de vida mecânica ter contido o veneno de sua foice esmeralda, seu poder destrutivo só teria sido mais forte. E ai! Ami aplaudiu depois de matar os 6 comandantes mecânicos. Ela correu até Lu Yuan, colocou as mãos na cintura e disse com orgulho, como é? Eu sou forte. Lu Yuan fez sinal de positivo com o polegar. E eu também acho que sou forte. Depressa vejo que caiu. Desde que descobriu que ainda era muito pobre, Lu Yuan queria obter mais tesouros e recursos o mais rápido possível. Ami também se lembrou de que havia deixado cair alguma coisa. O grupo deles se aproximou. Cada um dos 6 comandantes mecânicos deixou cair 6 orbes de nível de comandante, 3 a 5 orbes de nível de líder e um grande número de orbes de nível de elite. Lu Yuan e Ami olharam para o orbe de nível comandante. Logo, os olhos de Lu Yuan brilharam quando ele encontrou algo que poderia usar. Insígnia do Guardião Mecânico, nível 1 100%. Era um armamento de gene de classe comandante. Era uma arma de gene do brasão. Aumentou a defesa, força e agilidade. Também poderia ativar um escudo de cristal, que era tão forte quanto um líder de pico. Lu Yuan só havia obtido uma pedra da lua antes. No entanto, foi destruído quando Shu Yang usou a alma da sombra negra para atacá-lo anteriormente. Capítulo 184. Mutação 3 do fragmento do núcleo tradutor. Tradução do Barco Dragão editor. Tradução do Barco Dragão. Ele não esperava receber outra insígnia. Infelizmente, agora que Lu Yuan atingiu o nível de mestre de batalha e desenvolveu tantos genes transcendentes, o aumento em sua força foi muito grande. Mesmo que fosse um equipamento de nível comandante, não seria de muita ajuda para Lu Yuan. No entanto, foi melhor do que nada. Ami olhou para todas as bolas de luz e disse desamparada, nada bom. Vamos dividir pela metade cada um. Lu Yuan assentiu. Ele recebeu 3 armas de classe comandante Geno. Eles eram um escudo mecânico gigante, uma insígnia e uma espada longa. Ele já havia usado o brasão.
Quanto ao escudo mecânico e espada longa, Lu Yuan planejava vendê-los mais tarde. Os itens de líder e elite também foram divididos entre os dois. Depois de distribuir a comida, Lu Yuan e Amy abriram a porta e entraram. O número de quartos no edifício de 3.000 metros de altura era maior do que Lu Yuan imaginava. Havia 12 deles. Depois de pedir a Lin Xixi e os demais que esperassem lá embaixo, Lu Yuan e Amy subiram as escadas entusiasmados. Assim que chegou na frente da primeira porta, Lu Yuan descobriu que o cubo de evolução que havia sido atualizado começou a tremer novamente. Uma pitada de surpresa brilhou em seus olhos. Poderia haver um fragmento do núcleo aí dentro. Lu Yuan abriu a porta e encontrou uma sala vazia lá dentro. No centro da sala, havia 3 fragmentos do núcleo Ayer. Os olhos de Amy se arregalaram ligeiramente ao ver os 3 fragmentos. Só encontrei 2 fragmentos depois de procurar em 4 áreas. Não esperava encontrar 3 fragmentos aqui. Se tivéssemos vindo aqui antes, não teríamos que passar por tantos problemas. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Lu Yuan olhou para Amy e sorriu. O que você pensa sobre? Se não fosse pelos 2 fragmentos do núcleo de Ayer, não teríamos conseguido chegar ao segundo rank. Como você teria sido capaz de lidar com os 6 comandantes mechas? O corpo de Amy tremeu e seus olhos se arregalaram como se ela tivesse encontrado um ponto cego. Oh, certo. Lu Yuan olhou para Amy e sorriu. Como é? Eles vão romper. Deixe-os usar? Xixi é o único perfeito, disse Amy. Os outros não. Apenas um bastará. Amy pegou um dos fragmentos centrais. Ela olhou para os outros 2 e disse, o que fazemos com o resto? Havia um traço de luta em seu rostinho. Essa coisa não pode ser tirada das ruínas, mas parece um desperdício deixá-la aqui. Então vou aceitar, disse Lu Yuan com um sorriso. Amy não tinha ideia melhor, então assentiu. Vou levar o fragmento para Xixi. Espere por mim, disse ela com um sorriso. Lu Yuan assentiu. Amy saiu rapidamente da sala. Lu Yuan olhou para os 2 fragmentos de metal, em suas mãos. De repente, ele pensou, agora que meu fragmento central de Ayer foi devorado pelo cubo da evolução, posso absorver outro. Lu Yuan ficou um pouco curioso. Com o pensamento, os 2 fragmentos de núcleo de Ayer em suas mãos se transformaram em luz fluida e entraram no corpo de Lu Yuan. No momento seguinte, os 2 fragmentos do núcleo Ayer também foram absorvidos pelo cubo da evolução. Lu Yuan. Ele arregalou os olhos em choque. Ele só queria absorver um, mas não esperava absorver ambos. Além disso, esse não era o ponto principal. Lu Yuan percebeu que depois de absorver os fragmentos do núcleo de Ayer, sua conexão com as ruínas de Ayer parecia ter se aprofundado. Ao absorver o último, Lu Yuan sentiu que havia sido aceito pelas ruínas de Ayer. Mas agora que absorveu 3 fragmentos, Lu Yuan sentiu que as ruínas de Ayer eram um pouco íntimas dele. Íntimo? Que diabos? Os olhos de Lu Yuan estavam cheios de choque. Poderia haver alguma mudança. E se ele continuasse a absorver mais fragmentos do núcleo de Ayer? Haveria mais mudanças. O coração de Lu Yuan bateu um pouco mais rápido. Ele estava curioso e ansioso por isso. Nesse momento, a voz de Amy veio do lado de fora da porta. Lei Feng. Por que você ainda está aí? Sair. Lu Yuan voltou a se e viu que Amy já estava esperando por ele lá fora. Estou indo, ele respondeu. Lu Yuan saiu da sala e continuou a explorar as escadas com Amy. Na segunda sala, Lu Yuan e Amy encontraram um lote de fluido genético que aumenta a força do espírito. Eram 5.000 deles, mais que o dobro do número do edifício de 1.000 metros de altura. Lu Yuan recebeu 2.500 deles, o que totalizou 25 milhões de cristais espirituais de primeiro estágio. Foi considerado que o ajudou a se recuperar. A terceira sala estava vazia. A quarta sala estava cheia de bombas. Assim que Lu Yuan abriu a porta, ela explodiu. Porém, com sua atual capacidade de defesa, a bomba nem fez Lu Yuan dar um passo para trás. Deu a Lu Yuan a sensação de que era um vento um pouco mais forte. Na quinta sala havia 6 comandantes mecânicos, e Amy se ofereceu para esmagá-los sozinha. Lu Yuan recebeu mais 2 armamentos gênio de classe líder e um gene transcendente de classe comandante, bem como um lote de itens de classe líder e de elite. Foi uma colheita bastante boa. Isto foi especialmente verdadeiro para genes transcendentes de nível comandante, corpo de aço de habilidade de combate. Este era um gene guardião.
De acordo com o entendimento de Ami, deveria ser vendido por cerca de 40.000 cristais espirituais de quarta série. Lu Yuan ficou um pouco feliz. Na sexta sala, havia outras 5.000 garrafas de fluido genético da força espiritual. Lu Yuan recebeu outros 2.500, então ele agora tinha 5.000 no total. No total, havia cerca de 50 milhões de cristais espirituais de grau 1, que eram 50.000 cristais espirituais de grau 4. Poderia ser considerado uma colheita enorme. Lu Yuan só tinha um pensamento agora, mas... Na sexta sala, havia mais 3 fragmentos do núcleo Aer. Quando ela viu os 3 fragmentos do núcleo de Aer, o sorriso no rostinho de Ami desapareceu imediatamente. Por que é o fragmento do núcleo Aer de novo? É inútil. Lu Yuan atendeu com um sorriso. Apenas dê para mim. Ami não se importou. Então, Lu Yuan absorveu os 3 fragmentos centrais. Depois que os 3 fragmentos do núcleo Aer foram devorados pelo cubo da evolução, o sentimento de Lu Yuan tornou-se ainda mais forte. Se ele sentia que a ruína estava perto dele antes, então agora ele sentia que a ruína o estava tratando como se fosse um dos seus. Embora ele não soubesse por que tinha esse sentimento, ele teve esse sentimento através da conexão entre o cubo da evolução e as ruínas mecânicas de Aer. Lu Yuan estava ainda mais ansioso pelas mudanças que aconteceriam se ele continuasse a devorar os fragmentos do núcleo Aer. Na sétima sala, havia 2 genes transcendentes da classe comandante. Técnica de combate, raio espiritual, técnica de combate, punho de onda mecânica. Lu Yuan e Ami ganharam um cada. Lu Yuan usou o punho mecânico. Esta foi uma técnica de combate do tipo ofensivo. Para guerreiros genéticos que usaram técnicas de punho, deveria ser considerado um gene transcendente muito bom. No entanto, este não era um tipo de gene transcendente especial, então Lu Yuan não consideraria registrá-lo. Ele poderia vendê-lo mais tarde. A oitava sala era outra armadilha. Assim que Lu Yuan e Ami entraram, as chamas explodiram. Felizmente, a defesa de Lu Yuan foi forte o suficiente. Mesmo as chamas não poderiam machucá-lo. Ami, por outro lado, também ficou completamente ilesa graças à proteção das videiras roxas Evenlu. A nona sala tinha 2 fantoches mecânicos. A força de combate do fantoche mecânico estava no estágio aperfeiçoado de um líder de nível 2. Eles eram extremamente poderosos. Um deles era do tipo poder com um machado de batalha, enquanto o outro era do tipo ataque de longo alcance com um canhão de poder espiritual. Lu Yuan era um atacante de longo alcance, enquanto Ami era um atacante poderoso. Afinal, Lu Yuan carecia de ataques de longo alcance, e Ami às vezes precisava de um escudo de carne que pudesse bloquear o inimigo para ela. O poder de combate de um líder de segundo escalão já era uma grande ajuda para Lu Yuan e, naturalmente, era o mesmo para Ami. Na 10ª sala, o que surpreendeu Lu Yuan foi que havia 10.000 garrafas de fluido genético que aumenta a força do espírito. Lu Yuan ficou tão emocionado que quase chorou. Que porra é essa? Este era um edifício de 3.000 metros de altura. Sempre divino. Ele era invencível. Portanto, Lu Yuan recebeu outros 5.000 frascos de fluido genético que aumenta a força do espírito, totalizando 10.000 frascos. Depois de alguns cálculos, ele percebeu que estava cada vez mais perto dos recursos de poder espiritual que precisava para temperar completamente seu gene transcendente, o corpo do espírito de Jade Branco. Parabéns, parabéns. A 11ª sala era uma sala vazia. A 12ª sala era a última sala. Lu Yuan abriu a porta e Ami, que estava atrás dele, espiou para dentro. Quando viram o que havia na sala, Lu Yuan e Ami ficaram atordoados. Seus olhos se arregalaram e eles pareceram surpresos. Capítulo 185, Ônibus de Batalha, Ideia Ousada. Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. Havia um dispositivo voador, flutuando na sala. A aeronave tinha cerca de 25 metros de comprimento e 15 metros de largura. Era de cor preta e tinha formato de diamante. Comparado com o lutador Ningzhou que Lu Yuan levou da cidade de Chili para a capital imperial, parecia um pouco melhor. O que mais surpreendeu Lu Yuan e Ami foi que eles estavam na terra de origem. Se fosse uma criação puramente tecnológica, não poderia entrar na terra de origem. Em outras palavras, este dispositivo voador também era um objeto psiônico que exigia o uso de energia espiritual. Este foi provavelmente o item mais precioso de toda a cidade flutuante. Não admira que tenha sido colocado no andar mais alto da área central. Lu Yuan e Ami entraram na sala.
Ami ficou um pouco surpresa ao ver a aeronave. Que linda aeronave! Lu Yuan estendeu a mão, e colocou a mão na parte externa do dispositivo voador. De repente, um fluxo de informações foi transmitido à sua mente. Veículo de batalha Black Caltrop tipo 1, item de espírito voador de nível 2. A velocidade mais rápida do ônibus de batalha Black Caltrop tipo 1 pode atingir 10 vezes a velocidade do som. Essa velocidade já havia ultrapassado a de uma batalha especial de velocidade suprema. Quanto à sua defesa, poderia bloquear um ataque de um Overlord avançado de nível 2. Ele também tinha um canhão de poder espiritual, que era equivalente a um suzerano avançado do estágio 2. Os olhos de Lu Yuan se arregalaram ao ver a mensagem. Ami também colocou a mão na nave de batalha Black Caltrop tipo 1. Seus olhos também se arregalaram ligeiramente e ela exclamou, tão forte. Sim, muito forte. Lu Yuan assentiu. Ele estava um pouco em conflito. Para ser honesto, de acordo com o princípio de 50-50, metade da nave de batalha Black Caltrop tipo 1 pertenceria a Ami. Ele estava precisando urgentemente de cristais espirituais, para que pudesse dar a nave de batalha Black Caltrop tipo 1 para Ami e fazer com que ela o compensasse. Pelas informações e aparência desta nave de batalha Black Caltrop tipo 1, seu valor definitivamente não era baixo. Não importa o que aconteça, sua velocidade atingiu o nível de uma batalha suprema. Além do baixo limite de poder controlá-lo no nível 2, era mais do que suficiente para os fortes comprá-lo para uso da geração mais jovem. Se fosse leiloado, não valeria milhões de cristais espirituais de nível 4. 500 mil cristais espirituais de nível 4 não deveriam ser problema para ele pegar metade disso, certo? No mínimo, isso foi o suficiente para ele temperar um gênio transcendente de nível soberano até a perfeição. Se ele tivesse sorte, ele poderia até ser capaz de temperar 2. Era uma pena que ele não quisesse se separar de uma nave de batalha Black Caltrop tipo 1 tão bonita. No entanto, se ele compensasse a Mi, ele não teria condições de comprar tantos cristais. Lu Yuan sentiu uma amargura no coração. Eu sou tão pobre, porra. No momento em que Lu Yuan estava em conflito, a Mi lançou um olhar para ele. Seus olhos roxos brilharam, então ela deu um tapinha no ombro de Lu Yuan com um sorriso e disse, Lei Feng, vou lhe dar esta nave de batalha. Lu Yuan se recuperou de sua confusão. Ele congelou por um momento e olhou para Ami. Ami, que você disse? Os olhos de Ami se arregalaram e ela disse, eu disse que daria esta nave de batalha para você, e você não precisa me dar nenhum cristal. Não me faltam esses cristais. Lu Yuan. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para Ami, incrédulo. Ami, você é o anjo lendário. Esta era uma nave voadora com uma velocidade de voo que ultrapassava a de um deus da batalha. Poderia, até bloquear o ataque de um Overlord avançado de nível 2. Além disso, era uma nave de combate com uma aparência tão bonita. Embora ele tivesse metade da propriedade, ela também tinha metade. Ele não esperava que eu me desse isso a ele desse jeito. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, o rosto de Ami ficou vermelho. Não pense que ficarei feliz só porque você me elogia desse jeito. Depois que eu chegar ao segundo posto, meu bisavô vai me dar uma cavalgada muito forte. Seria um desperdício entregá-lo para mim, então é melhor deixá-lo ficar com você. Mesmo que eu me tenha dito isso, Lu Yuan ainda ficou muito emocionado. Afinal, não era uma pequena quantidade de cristais. Obrigado, Ami. Lu Yuan olhou para Ami com um sorriso. Ami bufou, olhou para Lu Yuan pelo canto dos olhos e disse com desdém, seu sorriso é tão nojento. O sorriso de Lu Yuan congelou e ele tocou o rosto. Meu sorriso é nojento. Ele esfregou o rosto e tossiu. Ain, primeiro farei com que esta nave me reconheça como seu dono. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Sim, Ami assentiu. Lu Yuan colocou a mão na carcaça de metal da nave de batalha e desejou. Suas runas de batalha genética apareceram raios de luz brilharam. A luz da runa de batalha de Gene fundiu-se lentamente na nave de batalha. Não muito tempo depois, um som mecânico soou na nave de batalha. Beep, nave de batalha Black Caltrop tipo 1 destinada ao mestre, solicitando ao mestre que me dê um nome. Lu Yuan pensou por um momento. Ele havia planejado originalmente chamá-la de Caltrop Negro, mas lembrou que esta nave de batalha, Black Caltrop tipo 1 foi dada a ele por Ami, então ele deveria deixar Ami nomeá-lo. Ami? Lu Yuan se virou para olhar para Ami. Ami, qual você acha que é um bom nome?
Ami pensou por um momento e então seus olhos brilharam. Coelhinho número 1. Lu Yuan estava confuso. Ele olhou para o ônibus de batalha Black Caltrop tipo 1, preto e de formato liso. O que isso tem a ver com coelhos? Porque os coelhos são fofos. Ami disse com naturalidade. Lu Yuan pensou profundamente e olhou para Ami. Ami ficou um pouco envergonhada com o olhar de Lu Yuan e disse, por que você está me olhando assim? Estou pensando, disse Lu Yuan com um sorriso. Ami, você deve ser mais fofa do que um coelhinho. Por que não chamamos isso de anjinho, Ami? Ami congelou e então seu rosto ficou vermelho. Ela arregalou os olhos e olhou para Lu Yuan com vergonha e raiva. Ela estendeu a mão e deu um tapinha nas costas de Lu Yuan com força. Capítulo 186. Ônibus de batalha. Ideia ousada 2. Tradutor. Tradução do Barco Dragão. Editor. Tradução do Barco Dragão. Infelizmente, para Lu Yuan, que agora tinha uma defesa extremamente forte, foi como coçar uma coceira. Não me chame assim. Absolutamente não. Só eu posso ser chamada de Ami. Mas você é mais fofo que um coelho, Ami. É? Ami ficou surpresa. Ela inclinou a cabeça e pensou por um momento, depois assentiu com uma expressão séria. Embora eu seja mais fofo, não posso ser chamado desse nome. Caso contrário, não vou dar a você. Então vou mudar isso, disse Lu Yuan, impotente. Urso negro número 1. Ami perguntou depois de pensar um pouco. Lu Yuan estava confuso. O que isso tem a ver com o urso negro? Eles são todos negros. Lu Yuan, ponto. Ele se contraiu violentamente e quis refutar. No entanto, quando ele pensou em como havia concordado em deixar-me nomear o assunto, ele olhou para ela desamparado. Tem certeza de que deseja chamá-la de urso negro número 1? Ami pensou por um momento e assentiu seriamente. Tenho certeza. Tudo bem, então, consequentemente, Lu Yuan nomeou o ônibus de batalha número 1 sublinhado do Caltrô preto, urso negro número sublinhado 1 sublinhado. Vamos subir e dar uma olhada? Lu Yuan disse após nomeá-lo. Ami assentiu, também curiosa para saber como era. Depois de reconhecer seu mestre, Lu Yuan já conseguia controlar o urso negro número sublinhado 1 sublinhado. Com o pensamento, o urso negro número sublinhado 1 pousou e abriu uma porta na lateral do diamante. Depois de entrar, Lu Yuan descobriu que a cor interna era diferente da externa. O exterior era preto, enquanto o interior era prateado. A nave de combate tinha uma cabine de comando, mas o Black Bear no 1 era uma nave de combate inteligente com direção automática e capacidade de ataque. Além disso, o próprio Lu Yuan também tinha a habilidade de combate de controle mecânico, para que pudesse dirigir sem cabine. Além da cabine, havia também uma cabine de passageiros. A cabine de passageiros tinha cerca de 50 metros quadrados e 20 assentos. Parecia bastante vazio. Havia também um quarto e um banheiro. No total, esta nave de batalha tinha cerca de 100 metros quadrados. Afinal, o tamanho geral da nave de batalha era grande e o espaço interno era praticamente o mesmo. No geral, Lu Yuan ainda gostou muito. Em particular, Lu Yuan não esperava que houvesse um quarto, o que foi uma surpresa. Lu Yuan costumava ter uma barraca na selva. No futuro, ele poderá dormir na nave espacial. Sua qualidade de vida melhorou muito. Isso foi digno de parabéns. Depois de assistir ao ônibus de batalha, Ami e Lu Yuan saíram. Depois disso, Lu Yuan pressionou a mão na carcaça de metal da nave. A enorme nave de batalha se transformou em um fluxo de luz e se fundiu no corpo de Lu Yuan. No final, a sombra da nave de batalha girou em torno da borda da cadeia genética de Lu Yuan. Como uma nave voadora, o Black Caltrô primeiro era semelhante a um armamento de gene. Poderia ser fundido. Mas era diferente de um armamento genômico. Não poderia bufar Lu Yuan. Na verdade, isso não importava. Para Lu Yuan, não importava se ele era abençoado ou não. O importante era que ele não precisasse depender das pernas para correr quando saísse no futuro. Isso o esgotaria até a morte. Tudo bem, vamos descer. A exploração da última sala do edifício de 3.000 metros de altura também terminou. Era hora de sair. Lu Yuan e Mi saíram da sala e disseram. No corredor, Lin Xixi e os outros estavam esperando. Quando viram os dois descendo, todos se aproximaram deles. Senhorita, senhor, você terminou de explorar? Lin Xixi perguntou. Mi acenou com a cabeça. Sim, acabou. Podemos sair desta cidade flutuante e ir para outras cidades flutuantes.
Vamos primeiro para a Praça dos Elevadores, disse Lu Yuan com um sorriso. Então voltaremos para a cidade. O grupo saiu do prédio de 3.000 metros de altura e chegou à praça. Vamos pegar o urso negro número 1 sublinhado, disse Lu Yuan com um sorriso. É mais rápido. Lin Xixi e os demais ficaram surpresos ao ouvir as palavras de Lu Yuan. Urso negro número sublinhado 1 sublinhado. O que é isso? Zuiu perguntou curioso. Lu Yuan sorriu. Uma luz negra brilhou e o urso negro número sublinhado 1 flutuou no ar. Os olhos de Lin Xixi e dos outros se arregalaram em choque quando viram a nave de batalha. O que é isso? Que lutadora linda! O senhor Lei tirou isso de seu corpo. Um caça-jato que podia ser usado na terra de origem? Lin Xixi olhou para Lu Yuan. Senhor Lei, é isso? Lu Yuan sorriu. Um dos nossos ganhos desta vez é o ônibus de combate Black Caltrop tipo 1. Mas por que é chamado de urso negro número 1? Zuiu perguntou, intrigado. Os outros também ficaram confusos. A boca de Lu Yuan se contraiu e ele olhou para Ami. É o nome que sua jovem deu. É bom, não é? Ami disse, um pouco orgulhosa. Todos ficaram em silêncio. A boca de Lin Xixi se contraiu e ela sorriu. Como esperado de uma jovem, o nome que você deu é tão fofo. Isso é obrigatório. Tudo bem, vamos embarcar no ônibus voador. Lu Yuan não tinha energia para ridicularizar Ami, que não tinha ideia do que estava acontecendo. O grupo embarcou no ônibus voador. Com o pensamento de Lu Yuan, a nave voadora instantaneamente se transformou em um feixe de luz e desapareceu. O uso da nave de batalha consumiu energia espiritual. A fonte do poder espiritual eram naturalmente cristais espirituais. Felizmente, como ele tinha acabado de obtê-lo, o armazenamento de energia espiritual urso negro número 1 ainda estava cheio, o que representava a quantidade total de 100 cristais espirituais de nível 4. Pelas informações transmitidas pelo urso negro número 1, ele sabia que manter a velocidade máxima, que era 10 vezes a velocidade do som, consumiria mais energia espiritual. Consumiria um cristal espiritual de nível 4 a cada minuto, o que representava 100 cristais espirituais de nível 2. Com energia total, ele poderia voar por no máximo 100 minutos, ou seja, mais de uma hora. No entanto, se eles voassem de 3 a 5 vezes a velocidade do som, um cristal espiritual de nível 4 poderia durar uma hora. Claro, este foi apenas o custo do voo. Se ele precisasse ativar o escudo de cristal e atacar durante o processo, então os ataques de energia espiritual seriam uma história diferente. O urso negro número 1 decolou e manteve uma velocidade regular de cerca de 3 vezes a velocidade do som. Voou cerca de 1 km por segundo. Da área central até a borda da Praça do Elevador Celeste, eram quase 50 km. Demorou menos de 1 minuto para chegar. Todos saíram do urso negro número 1 e Lu Yuan ficou com ele. Todo mundo ainda estava atordoado. Tão rápido. Estaremos na praça em menos de 1 minuto. Zuiu não pôde deixar de suspirar, ao ver o elevador preto. Os outros concordaram com a cabeça. Tudo bem, vamos descer. Lu Yuan sorriu. Todos entraram no elevador. Eles trouxeram um grupo de pessoas com eles quando chegaram, mas agora restavam apenas menos de 20, o que fazia com que parecesse muito vazio. Lu Yuan usou o controlador, e o elevador aéreo, sob a orientação da cidade flutuante, começou a sair da praça e pousar no prédio de 1.000 metros de altura abaixo. No ar, dispositivos voadores voavam como peixes. Centenas de dispositivos voadores voavam ao redor do elevador. Na aeronave, também havia guerreiros mecânicos segurando canhões de poder espiritual patrulhando os arredores. Eles ocasionalmente olhavam para o elevador no ar. Por já terem encontrado isso uma vez, Lu Yuan e os outros agora estavam calmos. Eles apenas observaram a aeronave passar silenciosamente. Nesse momento, Lu Yuan de repente teve um lampejo de inspiração e uma ideia ousada. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Falando nisso, ele agora estava inscrito com o gene de controle da máquina. Isso significa que ele pode controlar a aeronave e os guardas mecânicos. O coração de Lu Yuan bateu mais rápido. Com um pensamento, ele espalhou seu poder mental e a energia espiritual em seu corpo começou a ser consumida. A técnica de combate de controle mecânico foi ativada. De repente, todas as aeronaves que circulavam o elevador pararam. Eles então se alinharam e voaram para longe depois de circular 2 vezes no elevador.
Todas as aeronaves que circulavam o elevador haviam desaparecido e até o céu parecia muito mais vazio. O que estava acontecendo? Onde está a aeronave? Amy e os outros perceberam isso naturalmente. Amy perguntou, confusa. Os outros também olhavam confusos pela janela. A aeronave parecia estar bloqueada por uma barreira invisível a 100 metros de distância e não conseguia se aproximar. Naquele momento, a barreira parecia ter desaparecido novamente. A aeronave voou para o espaço novamente e circulou o elevador. No elevador, os lábios de Lu Yuan se curvaram e seus olhos se encheram de êxtase. Ele realmente poderia. Com a força espiritual dessas vidas mecânicas, Lu Yuan poderia controlá-las desde que estivessem a 100 metros. Lu Yuan olhou para a cidade flutuante no céu e de repente teve uma ideia ousada. Capítulo 187, Voando no ar, Guarda de Aeronaves Tradutor, Tradução do Barco Dragão, Editor, Tradução do Barco Dragão. No momento em que Lu Yuan estava ficando animado, Amy se virou para olhá-lo com uma pitada de dúvida nos olhos. Ela era diferente de Lin Xixi e dos outros. Lin Xixi e os outros estavam apenas no nível 1, então não eram fortes o suficiente. Mais importante ainda, os genes que ela gravou eram todos inclinados à percepção espiritual, então sua capacidade de percepção era muito forte. Ela sentiu que quando os dispositivos voadores partiram, Lu Yuan parecia ter uma flutuação especial de energia espiritual. Isso fez Amy se perguntar se o estranho movimento da aeronave tinha algo a ver com Lu Yuan. O elevador logo pousou no telhado de um prédio de 1000 metros de altura. Lu Yuan e o resto saíram do elevador. Lu Yuan se virou para olhar para Amy e disse, Amy, venha aqui por um momento. Eu tenho algo para te dizer. Ao ouvir as palavras de Lu Yuan, Amy, Lin Xixi e os outros olharam. Lin Xixi olhou para Lu Yuan com cautela. Senhor Lei, há algo que você não pode dizer aqui? Por que você quer ver a senhorita sozinha? Da última vez, a senhorita até disse que o senhor Lei havia feito algo indecente com ela, o que deixou Lin Xixi um pouco cauteloso. Embora o senhor Lei parecesse uma boa pessoa, a jovem era tão fofa quanto um anjo. Mesmo uma pessoa boa não conseguia escapar do encanto da jovem. Protegerei a integridade da senhorita. Não podemos deixar o senhor Lei Valentão errar. Lu Yuan ficou envergonhado com o olhar de Lin Xixi. Esse cara provavelmente estava pensando em alguma bobagem de novo. Ele contraiu o canto da boca. Estou aqui para falar com Amy. Você está pensando em alguma bobagem? Lin Xixi ficou um pouco envergonhado com as palavras de Lu Yuan, mas ainda olhou para ele com firmeza. O que você está dizendo, senhor Lei? Não estou pensando em nada estranho. Lu Yuan, Zen. Não pense muito, Xixi, disse Amy. Lei Feng, sobre o que você quer falar comigo? Vamos descer e conversar. Lu Yuan assentiu. Os dois saíram do telhado e desceram. Lin Xixi e os outros, que permaneceram em seus lugares originais, observaram os dois desaparecerem atrás da porta e começaram a conversar. Zui olhou para a porta, seus olhos ardendo com as chamas da fofoca. Ele perguntou curioso, sobre o que vocês acham que o Sr. Lei quer conversar com a senhorita? Uma confissão? Ter um macaco com a jovem? Casar com alguém da família deles? Pedindo para ser mantido? Afinal, a senhorita é herdeira da família Algebi, uma senhora muito rica. A propósito, o Sr. Lei é tão bonito, muito forte e tem um bom temperamento. Se ele realmente confessasse, quem aguentaria? Se fosse eu, definitivamente não seria capaz de aguentar. Nossa jovem é ainda mais notável que o Sr. Lei. No entanto, o Sr. Lei deve ser bastante compatível com a nossa falta. Ponto. Os olhos de todos brilharam de excitação. Era fácil imaginar que eles já haviam começado a imaginar cenas de amor e ódio em suas mentes. Zuil disse ansiosamente, por que não vamos secretamente ouvir? Os olhos de muitas pessoas brilharam ao ouvir as palavras de Zuil. Isso não é muito bom, não é? Alice vestida de branco disse não, mas seus olhos brilharam de excitação. Ela quase disse se apresse. Lin Xixi ficou sem palavras ao ver o estado de seu companheiro de equipe. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida o que estava acontecendo com seu próprio companheiro de equipe. Já estavam todos se perguntando sobre a história entre o Sr. Lei e a jovem. Ele não poderia simplesmente deixá-la ficar menos preocupada. Ela era a única preocupada com a integridade de sua senhorita. Ela cruzou os braços e disse friamente, com sua força,
Você definitivamente será descoberto se chegar perto. Você pode ir e tentar. Vamos ver como você vai limpar a bagunça se a senhorita a descobrir. Ao ouvir as palavras de Lin Xixi, as garotas animadas se acalmaram. Os olhos de todos estavam cheios de arrependimento. Não consigo nem ouvir o que o senhor Lei e a senhorita estão dizendo. Que sentido tem a vida? Estou cansado. Destruir. Zuil suspirou. O rosto de Lin Xixi estava cheio de linhas pretas. Ela pressionou a cabeça de Zuil para baixo e puxou o rosto com força. Zuil. Você não pode ser mais sério. Que bobagens. Dói, dói, dói. Me desculpe, eu estava errado. Desculpe. Ponto. Enquanto as meninas brincavam, Luyuan e Ami já haviam chegado ao quarto lá embaixo. Os olhos roxos de Ami olharam para Luyuan, cheios de curiosidade. Lei Feng, o que você tem a me dizer? Luyuan riu. É tipo isso. Tem uma maneira de impedir que a aeronave no ar nos ataque. Além disso, agora temos um urso preto no 1. Podemos ir diretamente para outras cidades flutuantes pelo ar. Dessa forma, podemos ser mais rápidos e obter mais recursos. O que você acha? Ao ouvir as palavras de Luyuan, os olhos de Ami se arregalaram de surpresa. Então, foi você quem pediu para aqueles dispositivos voadores irem embora. Luyuan ergueu as sobrancelhas, um pouco surpreso. Como esperado de Ami, sua percepção é muito forte. Isso poderia ser a interferência mecânica. Você inscreveu esse gene. Ami pensou no gene transcendente. Embora já tivessem obtido alguns genes transcendentes de nível líder, o que deixou a impressão mais profunda foi, sem dúvida, o gene transcendente da interferência mecânica. Luyuan sorriu. Não é interferência mecânica. A interferência mecânica não pode fazer isso. Bem, como controle mecânico poderia ser chamado de interferência mecânica. Ami ficou um pouco surpresa e seu rosto estava cheio de curiosidade. Não é interferência mecânica. Então como você fez isso? Capítulo 188, Voando no ar, Guarda de Aeronaves 2 Tradutor, Tradução do Barco Dragão Editor, Tradução do Barco Dragão Luyuan disse com um sorriso, eu não te contei antes. Eu sou muito talentosa. Ami de repente lembrou que Luyuan estava procurando o fragmento central de Aer. Ela olhou para Luyuan com curiosidade, sabendo que ele poderia ter seus próprios segredos. Afinal, havia muitos tesouros legados na terra de origem. Ninguém sabia que coisas boas seriam descobertas. Ami fez beicinho. Tudo bem se você não quiser dizer. Ela não perguntou muito sobre o segredo de Luyuan. Então, ela pensou na sugestão de Luyuan e disse com entusiasmo, se você realmente conseguir impedir que todas as aeronaves nos ataquem, poderemos realmente chegar perto da cidade flutuante, diretamente do ar. É muito mais eficiente do que atacar o quadrado no chão. Então definitivamente poderemos ganhar muito. Sim. Luyuan também sorriu. Ele disse, eu estava pensando que só nós dois deveríamos ir. Afinal, estamos ambos na segunda fase e somos fortes o suficiente. Xixi e os outros ainda estão no primeiro lugar, então pode ser inconveniente para eles nos seguirem. Quanto a Xixi os outros, faça-os retornar à cidade flutuante. Embora já tenhamos limpado a área central, a área externa é muito grande, então eles podem continuar explorando a área externa. Ao ouvir as palavras de Luyuan, Ami abaixou a cabeça e pensou por um momento, depois acenou com a cabeça. Milímetros. Acho que está tudo bem, e acontece que Xixi não teve tempo de avançar depois de obter o fragmento do núcleo de Aer. É melhor deixá-la voltar e avançar. Sem problemas. Deveríamos ir contar a eles agora. Luyuan olhou para Ami. Ami acenou com a cabeça e disse ansiosamente, vamos, vou falar com eles. Os dois voltaram para o telhado. Lin Xixi, Zuil e os outros conversavam e brincavam. Vendo que Luyuan e Ami haviam retornado, eles se levantaram rapidamente. Senhorita, Senhor Lei. Ami assentiu disse, Xixi, discuti isso com a Lei Feng. Temos algo para fazer mais tarde. Vocês voltam primeiro para a cidade flutuante e ficam lá. Tu podes fazer o que quiseres. Lin Xixi e os outros ficaram surpresos ao ouvir as palavras de Ami. Então, Lin Xixi disse rapidamente, Senhorita, não temos que segui-la? Isso mesmo, senhorita. Vamos voltar para a cidade flutuante. E vocês? Ami disse com um sorriso, é segredo, mas vamos fazer algo grande.
Lin Xixi e os outros se entreolharam quando ouviram as palavras de Amy. No entanto, eles só conseguiram acenar impotentes quando viram o rosto determinado de Amy. Lin Xixi disse, então tenha cuidado, senhorita. Tome cuidado. Ela se virou para olhar para Lu Yuan. Senhor Lei, terei que incomodar você para cuidar da jovem senhorita. Não se preocupe, Xixi, estou aqui. Lu Yuan sorriu. O grupo mais uma vez embarcou no elevador e voltou para a cidade flutuante. Ao longo do caminho, Lin Xixi e os outros ficaram em silêncio. Afinal, eles eram subordinados de Amy e agora que não podiam ajudá-la, sentiam-se um pouco culpados. Lu Yuan olhou para Lin Xixi e os demais que se culpavam. Ele podia entender seus sentimentos. No entanto, comparado a Lu Yuan e Amy, que já estavam no segundo lugar, Lin Xixi e os outros, que estavam no primeiro lugar, ainda eram muito fracos. Eles não apenas não seriam capazes de ajudar em algumas batalhas, mas também se tornariam um fardo. De volta à praça, todos desceram do elevador. Lin Xixi e os outros ficaram um pouco confusos quando viram Lu Yuan e Amy descerem do elevador também. Senhorita, Senhor Lei, você não vai voltar. Lu Yuan sorriu. Com um flash de luz negra, o ônibus voador de combate Black Bear No. 1 apareceu no ar. Lu Yuan e Amy embarcaram no ônibus. Então, sob os olhares chocados de Lin Xixi e dos outros, a nave subiu ao céu e voou para fora da cidade flutuante. Lin Xixi e os outros empalideceram enquanto observavam o enxame de máquinas voadoras se aproximando rapidamente da nave. Perder. Terminamos. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida como Ous ao Sr. Lei. Havia tantas aeronaves, e algumas delas eram até vidas mecânicas de nível 1 de chefe e de comandante. Dezenas de milhares deles. Com tantos dispositivos voadores atacando ao mesmo tempo, até mesmo um general de batalha de nível 3 seria feito em pedaços. Lin Xixi e os demais não esperavam que Lu Yuan dirigisse a nave. Assim que seus corações ficaram frios, a aeronave que se aproximava do ônibus espacial parou de repente a cerca de 100 metros de distância. Depois disso, centenas de dispositivos voadores formaram uma linha e cercaram a nave como guardas. As outras aeronaves partiram imediatamente, como se não tivessem visto o urso negro número 1. Só assim, o ônibus voador Black Bear No. 1 voou para longe no mar de aeronaves. Na praça flutuante da cidade, Lin Xixi e os outros observaram o ônibus espacial número 1 do urso negro voar para longe. Seus olhos estavam arregalados de choque. A atmosfera caiu em um silêncio mortal. Depois de um tempo, Zuil disse em voz baixa, Eles voaram para longe. Simplesmente voou assim. Todos voltaram a si, seus rostos cheios de choque e excitação. Sim. Como eles conseguiram voar enquanto estavam cercados por tantos dispositivos voadores? Essas aeronaves. Vocês viram isso? Na verdade, eles estão cercando a nave como se fossem guardas. Sim, sim. As outras aeronaves ignoraram completamente o ônibus espacial. Como a senhorita e o senhor Lei fizeram isso? Enquanto todos estavam em uma discussão intensa, os olhos de Alice brilharam de repente quando ela pensou em algo. De repente, entendi o que a senhorita e o senhor Lei vão fazer. Ao ouvir as palavras de Alice, todos ficaram surpresos. Então, muitos deles arregalaram os olhos e um traço de horror passou por seus olhos. Capítulo 189, Voando no Ar. Guarda de Aeronaves 3 Tradutor, tradução do Barco Dragão Editor, tradução do Barco Dragão Eu acho que entendo. A jovem, senhorita e ele realmente fizeram uma coisa importante. Isso é um assunto muito grande. Eles devem estar planejando pegar o ônibus diretamente para as outras cidades flutuantes, então entrar correndo e levar os tesouros embora antes que alguém possa atacá-los. É impossível fazer isso em circunstâncias normais. Afinal, o ar está repleto de aeronaves e temo que poucas pessoas consigam voar nesta fase. Mas agora, a senhorita e o senhor Lei podem realmente fazer isso. Faz apenas 5 dias e meio desde a abertura das ruínas mecânicas de Aer. Ainda não é o 6º dia. Deve haver muitas cidades flutuantes que ainda não foram conquistadas. Estes são os alvos da jovem e do senhor Lei. Desta vez, a senhorita e o senhor Lei com certeza vão chocar a todos. Lin Xixi e os outros entenderam os pensamentos de Lu Yuan e ficaram imediatamente entusiasmados. Dentro da cabine do Black Bear No.
Lu Yuan e Mi sentaram-se em seus assentos, observando a cena lá fora através da imagem virtual gerada à sua frente. Ao redor deles, havia centenas de aeronaves protegendo o Urso Negro número 1. Todos esses dispositivos voadores eram de nível líder, e havia até 5 dispositivos voadores de nível líder liderando o grupo. Com a atual força mental de Lu Yuan, este era o limite de seu controle. Além disso, ele também dividiu uma parte de seu poder mental para interferir nas aeronaves que quisessem atacá-los no caminho, para que seu caminho fosse suave e desobstruído. Lu Yuan aumentou a velocidade do Urso Negro número 1 para 3 vezes a velocidade do som. Esta também foi a velocidade mais rápida que a aeronave poderia atingir. Sob o voo em alta velocidade, o assobio do ar sendo perfurado ressoou pela cidade de Aço. Em algum lugar da cidade do Aço, na praça de um prédio de 500 metros de altura, Yang Ping, Lin Wei, Mineiro e alguns outros rapazes e moças estavam descansando sobre os guardas mecânicos quebrados. Seus rostos estavam um pouco pálidos, mas seus olhos estavam cheios de excitação. Eu não esperava. Queríamos realmente matar 3 guardas mecânicos completos de nível chefe. Este é um edifício de 500 metros de altura. Deve haver muitos recursos dentro. Os olhos de Yang Ping estavam cheios de excitação. Um belo jovem de cabelos dourados olhou para o silencioso Mineiro, que estava se recuperando, com um toque de adoração nos olhos. É tudo graças a mim desta vez. Caso contrário, provavelmente não teríamos conseguido quebrar o escudo de cristal desse cara. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida. Mineiro não disse nada, apenas balançando levemente a cabeça. Lin Wei, que estava ao lado dele, disse com um sorriso: Tio Xia, Mineiro só tem Lu Yuan em seu coração. Você não tem chance. Mineiro franziu a testa ligeiramente e olhou para Lin Wei. Wei, o que você está dizendo? Eu só quero superá-lo. Sim, eu entendo. Lin Wei disse com um sorriso. Então, ela se virou para olhar para Yang Ping. Ei, Yang Ping. Lu Yuan não está formando uma equipe conosco. Com quem ele está formando uma equipe? Não sei, disse Yang Ping com um sorriso amargo. Ele não disse com quem estava. Ele apenas disse que foi um amigo que conheceu na terra de origem. Lin Wei fez beicinho. Se esse cara estivesse aqui, seria muito mais fácil invadirmos um prédio de 500 metros de altura. Sim, Yang Ping suspirou. Neste exato momento, um assobio ensurdecedor veio do céu. A expressão de todos mudou. Muitas pessoas levantaram a cabeça e olharam na direção do som. Quando viram uma grande onda de aeronaves voando ao redor de uma aeronave em forma de diamante no céu, todos se levantaram e arregalaram os olhos em estado de choque. Capítulo 190. Um tesouro em movimento. Tradutor, tradução do Barco Dragão. Editor, tradução do Barco Dragão. O que é isso? Lin Wei exclamou. Uma aeronave? Como essas aeronaves podem voar tão rápido? Zaba ficou chocado. A maioria das aeronaves não paira no ar. E eles pareciam estar voando ao redor da aeronave no centro. Eles se parecem um pouco com guardas de aeronaves. Zaba ficou um pouco confuso com suas próprias especulações. Yang Ping olhou para o dispositivo voador no centro, com os olhos brilhando. A aeronave no centro parece completamente diferente das outras. É muito avançado. Poderia ser uma vida mecânica especial? Se matarmos essa vida mecânica, ela deverá deixar cair muitas coisas boas, certo? Um adolescente alto disse com alguma antecipação. Todos se viraram para olhar para ele quando ouviram isso. O adolescente sentiu os olhares de todos sobre ele. Ele olhou para eles e perguntou: o que está errado? Por que você está olhando assim para mim? Não é nada, disse Yang Ping com um sorriso. Eu só acho que você é bastante criativo. Falaremos sobre isso quando você puder voar. Os lábios de Mineiro se curvaram. Eu nem ousaria sonhar com uma coisa tão linda, disse Lin Wei com um sorriso. Vamos nos concentrar apenas em explorar alguns edifícios de 100 e 500 metros de altura. Você já descansou o suficiente? Vamos entrar. Sim. O grupo se virou e entrou no prédio de 500 metros de altura. Além de Yang Ping e dos outros, as outras equipes da cidade também ficaram chocadas ao ver a aeronave voando rapidamente. Algumas pessoas adivinharam que era uma poderosa vida mecânica especial. Também houve pessoas que adivinharam que este era um tesouro em movimento nas ruínas mecânicas de Aer. No entanto, ninguém jamais pensou que ele fosse um guerreiro genético como eles. Isso porque,
Com mais de 100 aeronaves vigiando o local, as demais aeronaves simplesmente fariam um desvio ao encontrá-lo. Poderia ser este um guerreiro genético? Não existia. Ponto. Na praça em frente a um complexo de edifícios de 1000 metros de altura sob a cidade flutuante. Um homem baro alto liderava um exército aliado de baros e outras raças para sitiar os guardas mecânicos na praça. Equipes de poderosos guardas mecânicos morreram sob os ataques conjuntos dos guerreiros genéticos. Muito rapidamente, apenas o líder mecânico e os 4 enormes cães mecânicos ficaram na entrada. Sem folhas olharam para o líder das máquinas e disseram: "Vou parar o líder. Vocês usam sua velocidade mais rápida para lidar com os 4 cães, então vamos cercar e matar o líder." "Sim, jovem mestre." Os 6 baros ao lado de Baias assentiram. Esses baros estavam todos no auge do nível de líder. Quanto a Baias, ela era filha do deus da batalha Baro, o deus da batalha do Vendaval. Ela era uma poderosa guerreira de nível comandante. Assim como a seda de sem folhas estava prestes a dar a ordem de ataque, um forte estrondo veio de repente do horizonte. A expressão de todos mudou e eles se viraram para olhar na direção do som. Então, eles viram um grupo de aeronaves guardando uma aeronave em forma de diamante negro no centro. Rapidamente atravessou o céu e voou em direção à cidade flutuante. Quando os guardas da aeronave ao redor da cidade flutuante encontraram esse grupo de aeronaves, eles se espalharam e os deixaram entrar na cidade flutuante. Olhando para a aeronave entrando na cidade flutuante, os olhos de Baez se arregalaram em choque. O que foi isso agora? De acordo com as informações da família sobre as ruínas mecânicas de Aer, eles nunca tinham visto esta aeronave preta em forma de losango antes. "Você sabe o que é isso?" Os carrinhos de mão se entreolharam e balançaram a cabeça. "Jovem mestre, também não sabemos." Algo brilhou nos olhos de Baez e ela disse com entusiasmo: "Poderia ser um tesouro em movimento. Eles realmente entraram em nossa cidade flutuante. Parece que eu, Baez, estou fadado a ser. Talvez existam tesouros extremamente preciosos e poderosos dentro de mim que possam me permitir subir aos céus de uma só vez. Posso até me tornar um deus da batalha invencível como meu ancestral." Quanto mais ela pensava sobre isso, mais animada ela ficava. Ela sentiu que esta era uma oportunidade que as ruínas mecânicas aéreas haviam preparado especialmente para ela. Os outros baros pensaram o mesmo. Eles olharam para o jovem mestre que seguiam com entusiasmo. "Parabéns, jovem mestre. O jovem mestre logo se tornará o prodígio mais forte de todo o estado da nuvem branca." Um brilho brilhou nos olhos de Baez quando ela disse: "Se apresse. Vamos matar esses cães de guarda primeiro. Quero pegar esse tesouro imediatamente." Sim. Com o incentivo do tesouro, Baez exibiu seu poder mais forte e suprimiu sozinho o comandante Mecha, que estava no estágio aperfeiçoado do primeiro estágio. Os outros também cercavam o cão mecânico gigante. Enquanto Baez e os outros sitiavam os guardas mecânicos, Lu Yuan e Amy ordenaram que a aeronave abrisse fogo e matasse todos os guardas mecânicos nas ruas depois que eles embarcassem na cidade flutuante. O urso negro número 1 chegou a um prédio de 1000 metros de altura na área central o mais rápido que pôde. Lu Yuan e Amy deixaram a aeronave. As vinhas roxas ao redor de Amy cresceram e atacaram os guardas mecânicos na praça do prédio de 1000 metros de altura. Visite o site frwn. Para ler a atualização mais rápida neste momento. Todos os guardas mecânicos congelaram repentinamente no local. Então, com faíscas voando por toda parte, todos os guardas mecânicos caíram no chão quase ao mesmo tempo, incluindo o comandante mecânico. Enquanto isso, a videira roxa Lu do paraíso de Amy ainda não havia tocado seu oponente. Amy estava confusa. Ela olhou para os guardas mecânicos que haviam caído no chão, com a mente cheia de pontos de interrogação. Ela se virou para olhar para Lu Yuan, com os olhos cheios de choque. "Lei Fen, você fez isso?" Lu Yuan sorriu e acenou com a cabeça. "Você é um monstro, não é?" A boca de Amy se contraiu. A boca de Lu Yuan se contraiu. Porque parecia que ela o estava amaldiçoando.